Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Bom, hoje nós vivemos uma época em que o que mais existe são falsificadores da palavra de Deus. Nós levamos a palavra de Deus, essa palavra de Deus tem poder, e até os inimigos percebem isso. A gente pode até abrir um pouco lá em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi recupera a arca que tinha sido levada pelos filisteus. Ela, na casa dos filisteus, ela tinha ficado no templo dos filisteus e só tinha trazido problemas para eles. Nós vamos só resumir aqui a história, quando Davi, então, recupera a arca que estava de posse dos filisteus. Os filisteus não queriam mais aquilo porque só deu problema para eles, causava hemorroidas, causava ferida nele, a arca, né, a presença da arca. Então eles deixam levar embora a arca. E aí Davi coloca, né, num carro novo e vai transportar a arca. E aí que Uzá põe a mão na arca e morre, porque ele tocou a arca, não podia tocar a arca. Mas o ponto que eu queria chegar é aqui, no capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele ficou com medo, porque a arca tinha matado um homem, tinha matado Uzá durante a viagem, né? Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Então foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então ele agora viu que a arca estava no lugar certo, então Deus abençoava. Deus trazia bênção, né? Mas voltando ao nosso capítulo lá, 2 Coríntios, no capítulo 2, 16, a arca era uma figura de Cristo. E Cristo, podemos acrescentar aqui no versículo 16, Cristo para estes, certamente cheiro de morte para a morte, para os filisteus. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, para os hebreus ali, e a casa daquele que tinha ficado a arca. Então é assim que funciona. Muitas vezes o incrédulo vai atrás do Senhor Jesus buscando benefícios materiais para esta vida e quebra a cara. Porque não é isso. Como os filisteus achavam que aquela arca dava sorte para os israelitas nas batalhas, por isso que eles quiseram roubar a arca. Mas só se estreparam, né? Só se deram mal. E aí no versículo 17, aqui de 2 Coríntios 2, ele fala: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O que mais tem hoje são falsificadores da palavra de Deus. Eu estava lembrando, eu morava em São Paulo e um dia eu parei no semáforo, parei o carro no sinal vermelho, aí veio um cara com uma caixa de pêssegos, mas pêssegos enormes, parecia uma bola de tênis, cada pêssego, bonito, rosado, amarelo ouro, né? Aquela caixa alta, com aqueles pêssegos todo em cima aparecendo assim. Falei: nossa, quanto é? Ah, é tanto, barato. Na mesma hora tirei o dinheiro, dei para ele, paguei, peguei a caixa de pêssego por isso. No assento do lado, o sinal abriu e eu fui embora.
E São Paulo é São Paulo, meu. Depois que o sinal abriu e você foi embora, e era a hora do rush ainda, a hora do trânsito, pra você voltar para aquele lugar lá, para reclamar, né, tem que dar volta na cidade inteira, né? Andei um pouco, daí eu levantei um pêssego assim. O que era aquela caixa alta? Ela tinha um fundo falso. Ela era uma caixa dentro da outra. Tem uma outra caixa enfiada dentro, de boca para baixo. Então ele só tinha uma camada, tinha 5, 6 pêssegos só. Eu pensando que estava comprando uma caixa cheia de pêssego, só tinha aquela cobertura de pêssego, né? Então, na realidade, o evangelho que hoje se prega por aí é uma caixa de pêssego assim. O cara mostra para você, fala assim, uau, isso é maravilhoso, eu vou ficar rico, eu vou ter minhas doenças curadas, eu vou isso, eu vou aquilo. Meu, mentira! É mentira. Aqueles apóstolos todos, com exceção de João, foram martirizados. Sabe o que é ser martirizado? Você é todo torturado, e se não morrer na tortura, aí você vai ser decapitado, ou queimado, ou varado por uma lança, ou enforcado. Aí vai ter uma seleção lá de tipos de morte para você escolher. Que na realidade o único que escolheu, segundo a história conta, foi Pedro, né? Porque ele foi condenado a ser crucificado, mas ele não quis ser crucificado como Senhor, então ele pediu que crucificassem ele de cabeça para baixo, aumentando ainda mais o sofrimento dele, né? Então a vida do cristão não é um passeio na Disneylândia, de jeito nenhum. Os falsificadores da palavra de Deus querem fazer parecer que é uma vida maravilhosa. Tinha uma igrejinha que eu passava às vezes, vai na reunião, tinha uma placa assim, não sofra mais. Mentiroso! Eu depois que me converti, eu sofri tanto, 40 e poucos anos de convertido, nossa, dá para fazer uma lista de sofrimentos que eu tive. Claro que você sofre, às vezes você sofre até por ter sido convertido. Às vezes você perde emprego porque se converteu. Você é zombado na escola, você perde amizades, tudo porque você agora é um cristão, o tonto, né, o bobo. Hoje eu recebi de um irmão, ele falando assim, que na escola, é um jovem, né, na escola todo mundo chama ele de bobo, dizem que ele é bobo. É isso que é o que o mundo pensa do cristão, né? Ele é bobo, porque ele não se envolve nas coisas alegres dessa vida, né? Então hoje o que mais tem são falsificadores da palavra de Deus. E já estava começando no tempo de Paulo. Os falsificadores da palavra de Deus. Hoje está demais. Hoje está insuportável. Essa semana me mandaram um vídeo de uma profetisa lá. Deus vai pôr a mão na tua vida, Ele te escolheu, bababi, bababá. Eu peguei, respondi para essa pessoa, falei assim, olha, quando eu recebo lixo, eu costumo jogar na lixeira e não compartilhar com as pessoas. Pare com esse negócio de compartilhar lixo, porque isso é lixo, essa falsa profetisa é puro lixo. Então, o cristão ele tem que entender que nós estamos num terreno inimigo. Aqui tem sim pobreza, aqui tem sim miséria, aqui tem sim dificuldade, tem dor de dente, tem cálculo renal, tem problema na próstata, tem problema no coração, tem tudo isso. Uma vez um me discutiu comigo que não, o crente não fica mais doente porque Cristo na cruz levou as nossas enfermidades. Eu digo, amigo, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que Cristo na cruz levou as nossas enfermidades. Na cruz ele levou os nossos pecados. Em vida, enquanto estava aqui, ele carregou sobre si as nossas doenças, das pessoas que ele curava. Quando ele curava uma pessoa, ele pegava a doença daquela pessoa para si. Como ele não tinha pecado, ele não ficava doente, mas ele tomava sobre si as nossas enfermidades. Ali, na hora que ele curava uma pessoa. Está lá em Mateus, se não me engano, capítulo 6, se não me engano, quando ele cura lá uma multidão, e lá fala, para que se cumprisse o que dizia o profeta, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Então não se iluda. Se tentarem vender para você um evangelho de benefícios,
tipo carnê do baú, né? Que você vai se converter e vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai um carro novo na garagem, e a felicidade, você vai achar a esposa ideal, o esposo ideal. Bobagem, bobagem. Prepare-se, inclusive, para sofrer perseguições, porque o seu Senhor, aqui nesse mundo, não tinha onde recostar a cabeça. O Senhor passava frio, passava fome, precisou pedir água para a mulher na beira do poço. Ele não fazia milagre para seu próprio benefício. Ele multiplicava o pão para os outros, mas ele não multiplicava o pão para si mesmo. A água ele pediu para a mulher, para a samaritana na beira do poço. Ele precisava ajudar apenas os outros, não a si mesmo. E ele sofreu. Ele é visto na Bíblia, ele é mencionado como um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Então não pense que a vida cristã é um mar de rosas, não é. É mais um mar de espinhos, pode ter certeza. Mas nós temos quem nos consola. Nós temos um Senhor. Nós passamos pela dificuldade, mas não passamos sozinhos. O incrédulo passa sozinho, porque ele não está livre das dificuldades, mas ele não tem a quem recorrer. Teve um cético, um famoso cientista do século XVIII, eu acho que ele era, será que era Descartes? Não sei se era Descartes, que ele era ateu, e na hora da morte, no leito de morte dele, ele, de tanta dor e sofrimento e desespero por não saber para onde ir, ele gritava, meu Deus, meu Deus! Depois ele gritava assim, mas eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. Ele se corrigia. Imagina que fim miserável esse, né? Tão diferente de outros, que minha mãe, por exemplo, minha mãe estava na cama já, agonizando, assim, tomando morfina, né, por causa do câncer, prestes a morrer, e ela virava e falava assim, meu filho, o Senhor entrará por aquela janela ali, ó, para me levar embora. Olha a certeza que o crente tem, o único que pode ter essa certeza, porque temos um Senhor, temos um Espírito que nos acompanha nas dificuldades aqui, nas enfermidades. Se você for um pentecostal, você não vai aceitar a morte de jeito nenhum. E nem a doença. Ah, doença é falta de fé, meu irmão. Você tem que ter fé. Se tiver fé, não fica doente. Aqui é que não fica doente. Mas se você crê no Senhor, a doença também vem. Mas você tem a certeza de que vai estar com Cristo, na pior das hipóteses, do ponto de vista humano, você vai estar com Cristo. É interessante, né? Porque eu estou com 2 cirurgias marcadas. Uma agora, começo do mês que vem, e depois, possivelmente, a segunda do coração em fevereiro, talvez janeiro ou fevereiro do ano que vem. E às vezes quando eu falo para as pessoas, né? Falam assim, não, mas eu... tranquilo, né? Qualquer coisa eu tô com o Senhor, né? Não, vira a boca para lá, vai dar tudo certo, o Senhor vai curar você e tal. Peraí, o que você está falando? Para mim está muito bom se já tiver terminado a minha tarefa aqui, e o Senhor falar assim, vem embora, vem para cá, pronto, tá bem, prêmio, para mim está ótimo. Por que ficar aqui mais, se ele me der essa oportunidade? Então, a percepção e a visão do crente em Cristo acerca de vida e morte é diferente. Porque nós temos certeza de onde nós vamos. Termina aqui e vai para Cristo. Olha, que coisa melhor que essa. Como é que foi a cirurgia lá? Deu tudo certo? Foi maravilhoso. O irmão morreu. Mas então não foi maravilhoso? Foi, porque ele foi para Cristo. Depende do seu ponto de vista, né? Então, essa é a felicidade, né? Essa é a paz que o cristão pode ter, que nenhum incrédulo tem.
eles estão brigando aí para ganhar eleição, brigando por postos. Eu vejo aquele desespero aí do candidato que já está com mais de 70 anos querendo ser presidente, e aquele desespero. O outro tem a minha idade, né? Ainda, eu não ia querer ser presidente também nessa idade aqui, já para mim já deu. Mas a gente vê o desespero das pessoas em querer o poder. Para quê? O que é isso? A pessoa passou dos 70, tinha que estar cuidando de neto, tinha que estar preocupado em cuidar dos netos, né? Não ficar com essa gana de poder, de lugar importante. Está a rainha lá na Inglaterra, com todo o poder dela, foi embora. Não tem jeito. Chega uma hora, vai embora, não. Acaba a bateria, desliga o sistema operacional, pum, já era. O coração parou de bater. Mas o crente tem a esperança de vida eterna, a certeza de vida eterna. Olha que coisa linda. Já pensou? Você já pensou você fechar os olhos aqui, abrir, e quem está na sua frente? O Senhor. Aquele Senhor que você durante anos leu a respeito dele, que você falou dele para todo mundo, e as pessoas faziam cara de nojo, cara de asco, e você falava com grande alegria no coração, você falava com aquela empolgação, com aquela vontade, né? E as pessoas respondiam com má vontade, com esse Senhor. Todos nós veremos ele. Ou, se vier a morte antes, né? Vai ser assim, senão nós veremos ele face a face no arrebatamento. O arrebatamento é um momento de bênção para o cristão. É um momento de juízo para a cristandade, né? Porque vai provar que não esteve aqui, não foi de acordo com a vontade do Senhor. Mas para o cristão individualmente, né? Ele fala lá em Apocalipse, a última carta, Apocalipse 3, o que ele fala lá? Olha só. Eis que estou à porta e bato. 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Isso é comunhão individual que o Senhor quer ter com cada um. E assim vai ser nos últimos dias, é assim que o Senhor quer também. Ele quer ter essa comunhão individual comigo, ele quer ter essa comunhão individual com você. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você já pensou? Pensa um trono e pensa o Senhor sentado nesse trono e ele fala assim, Mário, vem aqui, senta comigo aqui. Meu. É isso que ele está falando aqui. Da comunhão individual, particular com ele. Olha que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Tinha um irmão Flávio, o Flávio Kio. O Flávio partiu para o Senhor em 1994, eu acho que foi, se não me engano. Num acidente de ultraleve. Ele tinha um ultraleve, foi lá se meter a fazer acrobacia. O ultraleve fechou que nem um guarda-chuva, assim. Morte instantânea. Até, inclusive, acham que ele morreu antes de bater no chão, porque ele tinha uma ferida na cabeça que deve ter sido de um dos canos da estrutura do ultraleve que bateu na cabeça dele lá em cima, ainda quando fechou. E se foi assim, melhor ainda, ele nem viu chegar ao chão. Mas ele costumava dizer assim, se malandro soubesse como é bom ser cristão, seria cristão só por malandragem, citando não sei que cantor aí que falava isso, né? Fala assim, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Ele trocava honesto por cristão. Se malandro soubesse como é bom ser cristão, seria cristão só de malandragem. Então nós cristãos estamos aqui de malandragem, sendo cristãos, porque é a melhor coisa que existe, é ter a Cristo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.